Até que o capítulo 20 vai detalhar com mais precisão o amor de Jonatas por Davi. Davi, meus irmãos, conheceu o seu amigo Jonatas através das batalhas. Eles eram militares, líderes do exército de Saul, ambos vitoriosos. Mas a Davi Deus escolheu para reinar sobre Israel, e Jonatas, apesar de ser filho de Saul, filho do rei, e possivelmente o sucessor no trono de Israel, mas ele entende que a vontade do Senhor era que Davi se tornasse rei de Israel, e não ele, e nem mesmo seu pai Saul continuasse no reinado. Veja que Jonatas, ele age com um amor altruísta. Ele não pensa em si mesmo, ele não pensa nos benefícios da monarquia, dos benefícios de se tornar o futuro rei de Israel, nem mesmo nos benefícios do fato de ter o seu pai como rei de Israel. Não, o seu objetivo e o seu amor primeiramente é ao Senhor, é para cumprir a vontade de Deus. E Davi pede ajuda para Jonatas. Esse é o capítulo 20. Jonatas sabia que nunca seria rei de Israel. Ele sabia que Deus havia escolhido Davi para suceder o seu pai. E a palavra de Deus diz que Jonatas amava a Davi. Veja o capítulo 18, versículo 1, o que está escrito. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 está escrito: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Agora veja no capítulo 20, verso 17, que inclusive é um dos versos chaves da leitura da semana, um dos versículos adequados para você decorar, para você gravar, representativos do capítulo que você fará a leitura durante a semana. 1 Samuel 20, 17 está escrito: Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. O texto, meus irmãos, quando fala desse juramento, está dizendo que eles fizeram um pacto. Eles fizeram uma aliança. Jonatas e Davi eram, como se diz nas forças militares brasileiras, irmãos de arma, irmãos de guerra, homens que lutavam juntos, que batalhavam pelo reino de Deus, mas que tinham uma grande estima e consideração um pelo outro. E eles fazem uma aliança. A aliança deles, meus irmãos, é importante dizer, não se trata de uma aliança afetiva ou homoafetiva, como vários progressistas dos nossos dias tentam afirmar e dizer. Não há nenhum indício no nosso texto que aponte para isso. Na verdade, essa é uma aliança de irmandade, certamente. É uma aliança que mostra que homens de verdade podem ter amigos de verdade. A aliança deles não era de responsabilidade conjugal um para com relação ao outro, não, jamais. O pacto deles era de poupar a vida um do outro. Essa era a aliança. Jonatas reconhecia Davi como verdadeiro e legítimo rei. Isso foi colocado por Deus no seu coração. Isso não foi dado a ele como algo natural. E por causa disso, Jonatas, que é o filho do próprio rei Saul, que persegue a Davi, passa a ser o principal defensor de Davi. A ênfase do texto, meus irmãos, de dizer que Jonatas amava Davi como a própria alma, ela se dá porque, veja que isso é absolutamente anormal. Isso é completamente difícil de explicar como que alguém que haveria de suceder o reinado do seu pai, agora está defendendo um outro homem para se tornar rei em Israel e destituir o reinado do seu próprio pai. Jonatas então concorda em avisar a Davi, caso seu pai planejasse matá-lo
novamente. E o capítulo 20, lá no final, nos últimos versos, vai dizer que na festa de lua nova, uma festa cerimonial que o povo de Deus haveria de realizar no Antigo Testamento, lá nessa festa, a ausência de Davi deixou Saul furioso. E ele então se revolta contra Jonatas, seu filho, acusa Jonatas de traição, e ele tenta matar não apenas Davi, mas até mesmo seu próprio filho Jonatas. Jonatas, porém, ele foge do seu pai e se alia ao seu amigo Davi. A amizade de Jonatas, meus irmãos, ela é por demais marcante para nós. E ela nos ensina sobre as nossas próprias alianças e os nossos próprios pactos. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, vai nos dizer que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. Jonatas precisou tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida: abandonar o seu próprio pai. Se nós vimos hoje pela manhã acerca da dificuldade que é para um pai entregar ou presenciar a morte do seu próprio filho, certamente, meus irmãos, é por demais doloroso para um filho se opor ao seu próprio pai. Mas na medida que Davi é o escolhido do Senhor, Jonatas, ele prefere a aliança com o Senhor do que a aliança com seu pai, sendo seu pai um homem ímpio, um homem perverso, um homem que poderia lhe levar ao pecado e a afastar-se do Senhor. Que desafio para as nossas vidas! Que desafio, irmãos, a vida cristã tem para nós, ao nos ensinar que, se for necessário, abrir mão dos relacionamentos com os nossos pais, por amor a Deus, pela aliança que temos com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Que desafio é para nós precisarmos abrir mão de relacionamentos familiares, precisarmos abrir mão de relacionamentos sanguíneos. Mas pastor, isso é muita radicalidade. Irmãos, é importante dizer que eu não estou dizendo que você não deva amar, abraçar e cuidar da sua família de sangue, dos seus parentes. É óbvio que você tem responsabilidade para com eles. O que eu estou dizendo é, se um dia estiver em jogo obedecer a Deus e a sua palavra, e obedecer a sua família, os seus parentes de sangue, obedeça ao Senhor. Se um dia você estiver diante do dilema, eu obedeço ao meu pai, eu obedeço à minha mãe, eu obedeço aos meus parentes, eu sigo a orientação da minha casa, a tradição da minha família, ou eu sigo ao Senhor, decida seguir ao Senhor. Ame ao Senhor, ame ao povo do Senhor, ame o ungido do Senhor. O amor de Jonatas a Davi não é apenas a pessoa de Davi, mas é o fato de que ele era ungido do Senhor, de que ele era aquele a quem Deus escolheu para representar o povo de Deus perante ele. E figuradamente, o próprio Davi representava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Jonatas a Davi, a fidelidade de Jonatas a Davi, é o amor e a fidelidade que nós devemos para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essas passagens que dizem a sua alma o amou, elas sejam tomadas por nós como o amor que a nossa alma deve para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a raiz de Davi. Ele é o descendente de Davi, o Messias prometido, o Cristo, o ungido do Senhor, a quem devemos nos apegar, a quem devemos amar, a quem devemos toda a nossa lealdade
e a fidelidade das nossas almas, ainda que isso implique em perseguição da nossa própria família contra nós. Ainda que isso implique em aborrecimento, no ódio, na raiva dos nossos próprios pais contra nós, apegue-se ao Senhor. Firme-se com o Senhor Jesus Cristo. Ele é ungido do Senhor. Ele é o Messias. Ele é aquele a quem a nossa alma deve amar intensamente.